Boa noite, gente. Muita paz para nós. Vamos começar mais um estudo nosso, dar prosseguimento. Nesse instante, nós vamos fazer a prece para harmonizar nossas mentes, então, e os nossos corações, pedindo aos amigos espirituais, os prepostos do Cristo, que nos inspire para que possamos levar da melhor maneira possível aquilo que foi preparado. E que, se todas essas informações caírem profundo nas nossas mentes e nos nossos corações, que possamos, então, aceitá-los e colocá-los em prática. O momento que nós estamos vivendo, ele é um momento muito especial, conforme descrito há 2000 anos, e nós estamos aqui como guerreiros vigorosos neste momento de transição. Pedimos, então, a Jesus que nos ampare, aos nossos benfeitores espirituais, os nossos protetores, para que possamos fazer jus a todas as promessas que o Cristo nos fez. Obrigado por tudo e que assim seja. Vamos lá, vou apresentar aqui para a gente todo mundo vendo? Deixa eu passar para... Porque... Bom, rapidamente, então, olha, nós já começamos a falar, o assunto é bastante amplo, né? Então, nós já falamos um pouco sobre o final dos tempos. Começamos falando da destruição de Jerusalém. Depois, nós falamos sobre a destruição do templo. Agora nós vamos falar sobre falsos cristos e falsos profetas. Porque no próprio Evangelho de Jesus, né, registrado por Mateus, e também pelos outros, conforme a gente falou na última reunião, pelos evangelistas, há muita ênfase, né, em relação aos falsos cristos e falsos profetas no final dos tempos. Não quer dizer com isso que só houve falsos cristos e falsos profetas agora. Não. Durante muito tempo. Mas esse é um momento fundamental, porque nós estamos separando o joio do trigo. Tanto do ponto de vista físico, porque vai haver essa mudança mesmo planetária e tudo mais que a gente já aprendeu, mas principalmente a separação do joio do trigo, fazer a grande transição do final dos tempos dentro de cada um de nós. Por isso que o nosso estudo tem como foco o autoconhecimento, porque se a gente não se autoconhece, não há como a gente fazer uma reforma.
Porque se eu não conheço o que estava, como é que eu vou reformar para quê e por quê, né? Vamos lá, então? Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Essa é a versão que eu trouxe, né? Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O capítulo é 24 de Mateus. Eu trouxe, então, eu juntei o versículo 4 com o versículo 5 e depois o versículo 11, que trata do mesmo assunto. Essa versão que eu trouxe para vocês está escrito que ninguém vos engane, mas a melhor tradução, segundo o próprio Pastorino e outros, é que ninguém vos seduza. Cuidado para que ninguém vos seduza, isto é, desvie do caminho reto. Muitos virão em meu nome. A melhor tradução é apoiados sobre meu nome. Porque é interessante essa expressão. Porque muita gente veio em nome de Jesus de verdade. Mesmo pelo que a gente aprendeu pela doutrina espírita, como Jesus é o governador planetário, os profetas, os patriarcas, todos os grandes luminares da Terra, vieram em nome de Jesus. Mas existem aqueles que vão se apoiar no nome de Jesus de forma falsa. Esse é o grande cuidado que a gente precisa ter. Mas como nós estamos estudando... como nós estamos estudando no viés do autoconhecimento, nós precisamos ter muito cuidado, então, não só com os aspectos externos, mas principalmente dos aspectos internos de cada um de nós. Tá certo? Como dizia muito bem o Chico Xavier, que Deus me livre de mim mesmo, assim que ele falou mais ou menos, né? Quer dizer, do mal que ainda está dentro da gente, da ignorância que ainda está dentro da gente, dos aspectos sombrios que a gente ainda carrega. Então, esse é o nosso estudo. Nós vamos trazer os falsos profetas, os falsos cristos, na visão do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos trazer também uma visão do Emmanuel, do para a gente ter essa noção de que as coisas nunca estão do lado externo. Sim, a grande preocupação é o lado interno, é a intimidade de cada um de nós, tá bom? Vamos lá. Cristo é um termo em português para traduzir essa palavra aí que eu não sei falar, né, que é Christos, a palavra grega aí, que significa ungido. Esse termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo Messiá, traduzido para nós, que é hebraico, né? Traduzido para nós como Messias. Então, Cristo é aquele que é ungido, aquele que é consagrado. É semelhante ao termo Buda. Buda não é elevação. Buda significa iluminado. Cristo, então, significa ungido. Mas acabou, ao longo da história, virando sobrenome de Jesus Cristo, o que é um engano, né? Ele é ungido, porque senão
para Jesus, se fosse sobrenome, tinha que chamar José Cristo e Maria Cristo, para que Jesus fosse Jesus Cristo, né? Brincadeira à parte, não é sobrenome de Cristo, é a qualificação espiritual dele. Agora, o falso Cristo é aquele que se acha ungido, aquele que é presunçoso. E é muito importante a gente lembrar disso, porque no Velho Testamento tem uma passagem que o pessoal que é até interessante, que fala o seguinte: um processo de classificação das pessoas. Diz lá, uns são ungidos profeta, outros são ungidos reis, outros são ungidos sacerdotes. Muito provavelmente, por causa disso que está escrito no Velho Testamento, é que a gente até hoje sustenta uma série de consciências complicadas, de crenças complicadas. A gente ainda acredita num rei, na Terra mesmo, acredita em rei, acredita em rainha, né? A gente ainda acredita aqui na Terra, a gente acredita que os pastores, padres, os líderes espirituais são ungidos para aquilo, muito provavelmente graças àquela crença que a gente carrega. Mas só há para nós aqui na Terra Jesus Cristo. Existem muitos outros Cristos nos universos. Cristo é todo aquele que é ungido, todo aquele que é consagrado. E todo aquele que apenas se acha ungido sem verdadeiramente o ser, é um falso Cristo. Profeta também do grego, tá essa palavra, profetas deve ser assim. Pessoa que fala em lugar de outra, um porta-voz. Pessoa que prediz o futuro. Isso a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo. Profeta, então, uma definição que eu gosto... Peraí, está voltando agora. Peraí. Pode falar. Oi. Então, profeta é aquele ser por cuja boca Deus fala. Esse é o verdadeiro profeta, né? O falso profeta é aquele que fala por si, dizendo-se falar por Deus. Esse é um problema muito sério. Porque como diz o profeta Jeremias, porque eu sonhei assim, porque a espiritualidade me falou isso, porque fulano de tal, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mesmo porque os espíritos da erraticidade, nós vamos ver, eles não são necessariamente bonzinhos, não é porque morreu, como diz o pessoal, ou desencarnou, que virou santo. Nós vamos ver isso também, né? Os falsos profetas na erraticidade. Mas vamos lá? Evangelho segundo o Espiritismo. Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as lições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, aplicando-se a todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Esse é o sentido que a gente conhece de verdadeiro profeta. Todos aqueles que ouviram a verdade de Deus e transmitiram aos homens com o sentido de fazê-los progredir. Esse é o sentido. Rapidinho, pai. Tá ruim o áudio? Então, desliga o seu microfone, deixa o meu ligado. Isso, pode falar. Vê se melhora, mãe. Isso, pode falar. Pode falar, pai. Vamos ver se melhora. Houve realmente profetas? Não tá ouvindo nada, não? está quicando a voz dele. Tá mesmo no meu? A minha voz tá quicando agora? Está dando para ouvir, mas está pulando. Não, então usa o seu microfone mesmo. Aí o Atos falou que melhorou. Melhorou? É só porque o negócio é o seguinte. A nossa internet está ruim, viu, gente? Só para avisar. Então, eu vou deixar o meu celular carregando e o fone vai ficar virado para
A câmera vai ficar virada pro meu pai ali. Só que eu vou ter que pôr... Não, a câmera tá boa, né? Não precisa, porque senão o áudio vai... A imagem do pai vai ficar preta, entendeu? Porque vai ser a minha câmera. Tá. Então, eu vou deixar essa câmera aqui. Vocês vão ficar vendo Jesus lá no fundo, viu, gente? Olha. Tá bacana, tá? Pois é. Então, houve profetas que tiveram pressentimento do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Verdade. Muitos espíritos vêm com a consciência a consciência mediúnica de intercambiar os dois planos. E é muito interessante que as profecias, elas, quando a gente fala mesmo exclusivamente sobre profecia, é o seguinte: a profecia ela é feita para não se cumprir, isto é, como um alerta. Acontece que, na maioria das vezes, os homens acabam a humanidade acaba não se ajeitando, aí os prodígios acabam acontecendo. Tá certo? Vamos lá, eu acho que está voltando aqui também. Material sumiu. É porque eu acho que você vai cair a qualquer momento, pai. Mas você pode ir falando que as pessoas estão te ouvindo. Se o material sumir, aí as pessoas sabem que você caiu aí. Mas aqui está funcionando. Alguém só manda no chat se está ouvindo direitinho, por favor. A Cristina mandou uma mãozinha. Acho que tá bom? Então vai falando. Se você cair, vamos sua lá. voz está indo. Se eu cair, minha voz fica, pelo menos. Prodígios dos falsos profetas. No Evangelho segundo o Espiritismo também. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Gente, isso aqui é muito interessante, né? Jesus falou isso porque Jesus pediu para que a gente tivesse cuidado. Porque como nós estamos ligados muito na matéria, aí qualquer fenômeno que alguém prevê e acontece, aí acaba, de uma certa forma, revelando um poder extrasensorial daquela pessoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não ser enganado, porque senão os próprios escolhidos poderão ser seduzidos, enganados, por causa dos fenômenos meramente materiais. Só cuidado não tem que ter. Vamos lá, vamos para frente. Está tentando conectar aqui de novo. O seu computador caiu. Caiu? Mas pode falar. Você vai falando que todo mundo te ouvindo. Pois é, mas a minha tela aqui da conexão está... Você caiu. Eu caí? Mas pode falar. Continuando, então, os prodígios dos falsos profetas, Evangelho segundo o Espiritismo ainda. Se, portanto, isso aqui é muito bacana. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, veja bem, se o espírito desequilibrado, chamado mal, vamos usar essa expressão para facilitar, se ele tem poder de fazer com que... Você caiu. Eu. Você está funcionando. Pode falar. Então, se é uma coisa muito interessante. Se o espírito ignorante, rebelde, malfazejo, se ele tem o mesmo poder de derrogar uma lei para provocar fenômenos, ele é que nem Deus. Né? Então, vamos lá. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo quer dizer. Se, portanto, de acordo com o sentido que atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígio, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar,
o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios, os milagres, não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para essas palavras. Claro, espera aí, se eu falo assim, o mal tem o mesmo poder de fazer as coisas que Deus faz, para que tem Deus? Mas, então a gente vai ter que procurar um outro sentido para entender melhor essa questão. Beleza? Evangelho pelo Espiritismo ainda. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e seus desejos de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguir o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Então, são seres até bem inteligentes, mas que, orgulhosamente, eles procuram usar de determinados conhecimentos que eles têm para subjugar outras pessoas. Isso é um tipo de falso profeta. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem nessa natureza. Eu escrevi... errei. Gente, então o que acontece? À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai estudando, percebendo que tem um tanto de coisa que nos rodeiam no mundo da matéria, no mundo fenomênico que não passa de ilusão, esses fenômenos não terão mais como ser elevados com glória. Quanto mais se estuda, menos ignorante se fica. Com isso, esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles vão diminuindo. Quer dizer, à medida que a gente vai evoluindo e vai parando de acreditar em determinadas crenças, em determinadas coisas que ao longo de muito tempo a gente acabou acreditando. Perfeito? Pai, só um instantinho. Sim. Entra de novo lá na sala e lá. Só um instantinho, viu, gente? Beleza, tudo. Aí agora fecha aqui. Vou começar isso. Isso, entra de novo. Porque aí as pessoas vão continuar vendo o que você colocar. Assim que você entrar aqui, vai aparecer. Ô, gente, fala que eu tô... Não, eles estão te ouvindo. Eu estou reiniciando aqui. Aí você entrou. Entrei. É porque ele está sem retorno e ele não está vendo vocês, não está vendo nada. Agora. Então, vou apresentar o meu... Mas entra sem seu microfone, tá? Continuar usando o meu. Beleza. Projeta aí pra gente ver se vai sumir. Não, ainda não projetou, não. Espera. Deixa eu olhar, peraí, porque tem muita... Não projetou. Qualquer forma ele vai disponibilizar. Isso. Isso, pode continuar. Pode falar. Assim que der, você projeta, mas... Aí, Não é esse, não. Não é esse, não, peraí. É esse, né? Não, agora sumiu. Aí, apareceu. Apareceu? Uhum. Então, peraí que eu vou... Pode falar. Esse.
Porra, tá bom. Nós vamos chegar lá, hein? Você quer tentar usar o seu microfone Eu posso. para testar? Use ele aí. Só porque aí você aparece ao invés da minha imagem. Aí, ativei. Tá ouvindo ele? Tô ouvindo. Beleza. Então, vamos lá. Então, esses são os falsos cristos e os falsos profetas. Todos eles, quando usam de um determinado conhecimento, de um determinado privilégio, vamos chamar assim, intelectual, para enganar as pessoas, é um tipo de falso profeta. Porque o próprio conhecimento, ele é feito para clarear. Quando a gente fala assim, a luz do conhecimento é para clarear, não é para escurecer, não. A educação precisa ser uma educação libertária e não uma educação que vá cercear o conhecimento das pessoas. Não, liga a sua câmera. Pai. Deixa eu ver minha câmera Só aqui. ativar. Agora estão me vendo, então. Isso, Vamos lá. pronto. Tem uma passagem muito interessante, está lá no tudo aqui, hoje vai ser tudo praticamente baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. O apóstolo João, em sua primeira carta, ele tem 2 ou 3 cartas, na primeira carta ele diz assim, não creais em todos os espíritos, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo lá. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado. E é interessante porque esses, voltando aqui no início, né? Aos olhos do povo, esse é o cuidado que tem que ter. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso, né? Quando se conhece a causa, aí reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei. Esqueci a lei também, né? Veja bem, então, determinados espíritos, como diz João, por entender a ignorância humana, provoca determinados fenômenos para que aquelas consciências fiquem subjugadas. É claro que todo espírito é de Deus. Se só Deus cria, todos os espíritos são de Deus, mas nem todos estão agindo em nome de Deus e da divindade íntima que ele tem. Às vezes, está apenas dentro da dualidade que a gente estuda, dentro da multiplicidade, dentro das diversidades que a gente conhece, muitos espíritos, então, praticam o mal não por ignorância, porque se praticar o mal por ignorância é uma coisa. Agora, praticar o mal por rebeldia é outra. Quando se faz o mal pelo mal, com a ideia de enganar, de seduzir, essas coisas todas, aí é caracterizado um espírito que não está agindo conforme as leis de Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente a gente espírita, porque é tanto que o espiritismo mesmo que a gente conhece, né, codificado por Kardec, ele começou com um processo fenomênico, né, as mesas girantes, que é a coisa toda. Mas, aos poucos, foi abandonando a parte fenomênica, porque entendeu-se que a gente precisa espiritualizar o ser humano e não materializar o ser espiritual. O aspecto moral,
o aspecto espiritual, é que precisa sobrepor ao aspecto meramente existencial. Exatamente. A matéria é um estágio importantíssimo pelo qual a gente passa, mas não pode ficar preso nele, como a gente já estudou, não pode ficar somente comendo da matéria, porque a nossa origem é espírito, nós somos espíritos em condição material. E a gente não é matéria que tem um espírito, é o contrário. É o espírito que possui um corpo material para o aprendizado necessário dentro de uma dualidade que a gente entrou e que agora precisamos sair dela rumo à unidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não seja enganado por pessoas externas, por ideias externas, por crenças externas e, muito mais importante, que a gente não seja enganado pelas nossas próprias crenças que nós esposamos durante centenas de encarnações. Beleza? Vamos ver mais. Os fenômenos espíritas, alguém perguntou, então. Gente, alguém perguntou, não não agora na reunião, né? Por exemplo, os fenômenos espíritas, a gente sabe disso, que tem muita casa, hoje já acabou bastante, mas muitas casas tinha como atividade principal um processo fenomênico, né? E os fenômenos espíritas, como materialização, uma série de outras coisas, né? Aí alguém perguntou, ainda lá na época do Kardec, mas será que os fenômenos espíritas não vai colaborar, vamos dizer assim, para essas crenças? A resposta, os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem nele. Não peças ao Espiritismo prodígios, nem milagre, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Não existe milagre no sentido comum do termo, porque o milagre seria a derrogação de uma lei, e a lei é de Deus. Se a lei é de Deus, só ele pode derrogar. Sendo Deus a perfeição absoluta, jamais criaria algo imperfeito. E se a coisa é perfeita, não precisa ser mudada. Portanto, o que o Espiritismo traz para nós, explica tudo isso que nós estamos entendendo, do ponto de vista principalmente mediúnico, traz para nós a ideia de que cada um precisa se conhecer e se renovar. Essa é a ideia clara do Espiritismo. Então, as luzes do Espiritismo vêm para clarear consciências, não para provocar fenômenos materializados. Agora, o que acontece? A pessoa vai lá buscar uma cura. Claro, ela vai conseguir, porque vai mudar a mente, os mentores espirituais trabalham, vão olhar lá como é que está, de repente, se alguma situação for beneficiar a pessoa, mas beneficiar a pessoa física, mas que pode levá-la a um desequilíbrio futuro, aí eles não fazem. Resultado, a pessoa fala assim, eu fui naquela casa, não consegui o que eu queria, então vou abandonar aquilo. Porque, na verdade, o que faz a gente melhorar é a gente mesmo, conforme nós já estudamos. São os próprios espíritos que se melhoram? Resposta da espiritualidade. Sim, os próprios espíritos que se melhoram. Lá na progressão dos espíritos que a gente já trouxe, né? Olha, continua aqui, ó. Os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, vamos supor, médiuns ou espíritos de qualquer jeito, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. A gente já está vendo isso por aí. Aquelas pessoas que pousam de Deus, que pousam de médiuns completamente equilibrados, uma série de coisas, rapidamente as questões da realidade
vêm provar o contrário. Aí acabam caindo no ridículo, conforme a gente tem visto por aí. Então, é muito importante que a gente compreenda que a doutrina espírita traz para nós um aspecto de elevação moral, de elevação espiritual. Quando a gente consegue uma graça material, como diz São João Vianney, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando concede a cura da vista, a cura de uma doença, isso é porque a pessoa tem a necessidade de progredir naquela própria existência para se melhorar moralmente. Tá certo? Evangelho segundo o Espiritismo. Levantar o véu de muitos mistérios, este é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita que vem pesquisando. Então, o Espiritismo vem exatamente levantar o véu para que a gente possa ver a realidade que está por trás. Por isso que o Espiritismo é chamado de revelação. Revelação vem de revelar, que significa tirar o véu. Então, quando se tira o véu, a gente passa a compreender melhor as coisas. Aquilo que era um grande mistério, quando aquilo é explicado, não é mais mistério. Aquilo que parecia um milagre, quando é explicado, deixa de ser milagre. Essa é a opinião da doutrina espírita, né? Como reconhecer os falsos profetas? Já está lá, eu fiz uma seleção bem pequena, porque é grande o tema. Como conhecer os falsos profetas? Instrução dos Espíritos, falsos profetas. Jesus disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. É engraçado, né? Porque o que é uma boa árvore? Cada árvore dá o fruto conforme a sua natureza. A gente também. De acordo com o nosso processo evolutivo, nós vamos produzir frutos mais ou menos saudáveis. O fruto é exatamente o nosso amadurecimento espiritual. Muitas vezes nós estamos ainda verde em algumas questões, né? Desconfiai dos escribas, Evangelho segundo o Espiritismo, e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Gente, a espiritualidade é muito interessante para... Quando esse trecho Jesus falou, né, no Velho Testamento, e a espiritualidade trouxe para nós de novo no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando uma pessoa, seja ela qual for, ela acha que ela está certíssima e que o resto do mundo está tudo errado, pronto, já é para... No mínimo, pode ser um espírito assim, bem ignorante, porque o verdadeiro sábio, como diz Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que só sabe que não sabe, isto é, precisa sempre estar em aprendizado. Enquanto que o ignorante, ele acha que sabe tudo. E quando a pessoa acha que sabe tudo, ela se fechou para qualquer outro processo de conhecimento. Por isso que nenhum filósofo vai dizer nós sabemos tudo, nenhum filósofo vai dizer tudo que eu falo aqui é verdade absoluta. Você traz ideia. A ideia é discutida e vai por aí fora, igual a ciência. A ciência passa por tese, por pesquisa, um tanto de coisa, para que depois aquilo vire uma grande teoria, para depois, se for o caso, virar uma lei da natureza. Não é de uma hora para outra que se faz uma lei, isto é, aquilo acontece na mesma condição de temperatura e pressão, vai dar o mesmo resultado. Então, a pessoa, no caso dos escribas e dos fariseus, eles achavam que eles estavam prontos para o reino dos céus. E o dia que Jesus disse,
os ladrões e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Eles ficaram muito chateados com Jesus Cristo. Não, porque isso? Mas nós somos sacerdotes do templo. A gente que conhece a lei mosaica, tudo bem, conhecer a lei mosaica é uma coisa, conhecer a lei de Deus é outra. Então, porque os ladrões se achavam ladrões e as prostitutas se achavam prostitutas. E eles se achavam deuses, sem, na verdade, os ser. Falso profeta também. Pois bem, então, para a gente reconhecer os falsos cristos e os falsos profetas, também evangélicos do Espiritismo, passar-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que o Espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Tipo terraplanista. Eu não queria falar, mas tipo terraplanista. Quer dizer, já tem um tanto de coisa que já está devidamente comprovado por N situações, e algumas pessoas ainda no afã de... eu confesso que eu nem sei porquê, muda, aceita teorias complicadas, até ideias pueris, vamos dizer assim, para se sentirem diferentes ou melhores, ou para contrariar uma verdade estabelecida. Esse é um cuidado que nós temos que ter também. Quando todo mundo... não dá para seguir a multidão, de jeito nenhum. Não estou dizendo isso, porque senão seria contrário ao que a gente está falando. Tudo, aí o Allan Kardec é perfeito, tudo que for apresentado para a gente precisa passar pelo crivo da lógica, da razão e do bom senso. Quando aquilo, eu não tenho que ficar escutando João, Antônio, Maria, que as coisas todas, não. Mas, de repente, algo que já foi comprovadamente aceita mundialmente, como é que eu vou bolar uma fórmula pueril para poder prevalecer a minha verdade ou apenas para ser diferente? Não faz sentido. Há que ter cuidado. Os falsos profetas na erraticidade. Erraticidade, só para lembrar, né? Claro que, para quem não sabe, para quem sabe, tudo bem, mas aquele espírito que está em um intervalo das encarnações. Está na erraticidade, aguardando um momento para reencarnar. Né? Desencarnou e está aguardando um momento para reencarnar. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias, tipo... não... Eu ia dar exemplo, mas não vou pensar. Não. Vou pensar, né? Não, vou pensar. Às vezes tomam nomes veneráveis, como Bezerra de Menezes, como Maria de Nazaré, né? Para passar uma ideia completamente errônea. Ou, às vezes, num cenário mais simples, numa reunião mediúnica, determinados espíritos podem utilizar-se do nome do mentor da casa. E assim vai indo. Porque eles têm muito mais facilidade do que falsos cristos e falsos profetas encarnados. Quando eles estão desencarnados, tem mais facilidade de incutir na mente das pessoas uma série de questões.
Então, ideias absurdas podem parecer totalmente corriqueiras. E as pessoas acabam acreditando. Vamos ter cuidado. Antes que se conhecessem as revelações mediúnicas, eles atuavam... Olha, muito legal isso. Agora fica mais tranquilo. Ó. Antes de que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, a Maria, a mãe de Jesus, e até mesmo como Deus. E o Livro dos Médiuns é claro, né, para quem já estudou, Deus nunca vai se manifestar por um médium. Livro dos Médiuns. Agora, Jesus vai manifestar? Sim, dependendo da condição. Por que não? Outros espíritos de elevada categoria? Pode. Livro dos Espíritos para nós. Mas, só se for uma coisa muito relevante, só se for uma postura de mudança mundial, porque senão não faz sentido. Porque se nós temos os nossos mentores, os nossos amparadores crísticos, os prepostos, eles que vão fazer o trabalho. Grosseiramente, é como se o arquiteto, por exemplo, de uma obra, o arquiteto, nesse caso seria Deus, né, fosse lá plantar o jardinzinho. Aí o que o jardineiro ia fazer? Ele não dá conta de tomar conta, ele não dá conta de tomar conta das constelações. Ele tem que fazer para plantar as plantinhas. Se os altos espíritos fossem fazer tudo que a gente precisa fazer, como é que a gente ia evoluir? Então não faz sentido, né? Vamos lá. Então agora eu vou trazer um negócio muito legal do Emmanuel. A gente é igualzinho a gente pensa. Vamos ver se a gente... A lição está no livro Levantar e Seguir. Lição número 11, página 57. O Emmanuel. Olha que legal que é isso, porque a gente tem uma tendência a achar que falso Cristo... Eu já vi um tanto de gente falar falso Cristo é fulano de tal, o anticristo é fulano, é Beltrano, o fulano tal da igreja X, ele é falso profeta, né? Olha o que o Emmanuel traz para a gente. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores. Diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, isso é, quando a gente fala mal dos outros, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos, isso é, que esquecemos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos dos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola. O lar é o nosso templo. O próximo, o nosso irmão. A humanidade é nossa família. A luta é o nosso aprendizado, luta com a gente mesmo. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de conta dos talentos. Isso não tem dúvida, né? E nós já estamos sendo chamados. Dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Quer dizer, a nossa grande luta, como diz o próprio Emmanuel, nem Paulo de Tarso, com todo o seu cabedal espiritual, se livrou de estar consigo mesmo. Esse é o caminho.
É o caminho da autotransformação. Porque aquela pessoa que destrói a natureza hoje, por destruir, amanhã vai ter que reparar, porque ele não fez natureza nenhuma. Né? Então, todas as vezes que nós somos chamados para o trabalho fraterno, no sentido exato da palavra, e a gente não vai, a gente está incorrendo no risco, retardando o nosso processo de evolução. Que horas? Então está muito bom. Agora, então, nós vamos trazer uma questão, eu já trouxe do Emmanuel, que eu achei muito bom, e agora vamos trazer o Evangelho do livro Sabedoria do Evangelho, do Pastorino. O que é a individualidade e a personalidade, o que a gente tem a ver com os falsos profetas, né? A individualidade não tem dificuldade de perceber a falsidade das palavras das personalidades. Isto é, o nosso triângulo não tem a menor dificuldade de compreender onde é que está o erro da personalidade, onde é que está a falácia, onde é que está o engano em nós. Tanto em nós mesmos, quanto no mundo. A minha personalidade, a minha individualidade, sabe exatamente que alguém está me sabotando, sabe que alguém está querendo me enganar. Só que quem tem que fazer isso é um trabalho conjunto. A personalidade precisa encontrar a individualidade para ficar mais atento, como diz Jesus, para que não seja seduzido. Porque se fica só a personalidade aqui, ela é facilmente manipulada. O objetivo de todos os nossos estudos é isso, fazer com que a personalidade suba para encontrar a individualidade. Com isso, nós não seremos mais vítimas de falsos profetas, nem encarnado, nem na erraticidade e, principalmente, dos processos de falsos profetas dentro de cada um de nós, isto é, das nossas personalidades dissociadas, as personalidades intrusivas, as personalidades desequilibradas ao longo das nossas encarnações todas. Né? Então, vamos lá. A individualidade não tem dificuldade em perceber a falsidade das palavras das personalidades. Mesmo que hipocritamente digam o que não sentem, a personalidade vê isso claramente, né? A percepção do espírito é mais profunda que o espírito com E maiúsculo do que com E minúsculo. Quer dizer, a individualidade nossa, a nossa essência divina, é diferente da personalidade dominante do Adelson nessa encarnação. A percepção do espírito é mais profunda do que a do espírito com letra minúscula, que facilmente se deixa ludibriar pelas aparências. Examine-se os frutos, ou seja, a sintetização da essência, e logo veremos se há veracidade. Os frutos principais são o amor e a humildade, que tem como consequência fatal o serviço. Mas pode haver muito serviço sem fundamento no amor e na humildade. Como veremos? Quer dizer, como diz o Espiritismo muito bem, qualquer atividade útil é trabalho. Portanto, uma coisa não útil não é trabalho, é perda de tempo. Quem é que vai fazer a separação daquilo? A doutrina espírita é clara. Toda ocupação útil é trabalho. Então, naturalmente, existem ocupações não úteis. A mesma coisa é aqui. Nós temos serviço com fundamentos no amor e na humildade, e nós temos serviços sem as características do amor e da humildade. Como é que nós vamos ver isso? Isso é muito legal.
Se houver desamor, críticas, essas críticas no sentido bem pejorativo mesmo, né? Ou orgulho, vaidades feridas, isso mostra que os frutos ainda estão verdes. É muito legal isso, pastorino. Se eu ainda me firo, se eu ainda olho com orgulho, é porque os frutos que eu estou produzindo estão verdinhos ainda, não estão nem de vez para poder amadurecer. E eu escrevi errado também. Esses frutos provêm da nossa, né, da nossa personalidade. Desculpa, falei errado. Esses frutos verdadeiros provêm da individualidade do coração que está unido ao Cristo interno, vivendo conscientemente na consciência cósmica e apenas sobrevivendo na matéria. Nós aqui, nesse momento, a nossa personalidade está sobrevivendo, está angariando experiências para que a nossa individualidade consiga trabalhar para que um dia a gente chegue no seguinte, na seguinte expressão que Jesus disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Olha, isso que eu pensei faz sentido. Porque durante muito tempo, intuição, né? Nesse caso, porque como é que Jesus disse isso? Haverá um só rebanho e um só pastor. Como é que vai ser isso? Vai ser Buda? Serão os budistas e Buda? Jesus e os cristãos? Lao Tse e os taoístas? Como é que vai ser? Não faz sentido nenhum. Agora, quando aquilo ficar dentro da gente, quando alcançarmos a nossa automestria, o nosso encontro com Cristo íntimo ou com o eu profundo, né? Para não usar a palavra, no caso Cristo, por exemplo, porque cristão os cristãos são um segmento religioso, né? Então, quando nós encontrarmos o verdadeiro eu profundo, a nossa essência divina, todas as nossas personalidades do ontem vão se juntar como ovelhinhas em torno da nossa maestria divina. Todas as nossas palavras são constituídas pelo que há de mais abundante em nosso coração. Se aí residirem o amor e a humildade, nossas palavras naturalmente o revelarão, sem qualquer esforço de nossa parte. E também o mal daí provém, como diz Jesus, do coração do homem provém as coisas boas e as coisas ruins. Nós temos que fazer essa separação. É exatamente quando Jesus fala isso. Não é o que entra pela boca, mas o que sai é que pode sujar-nos, porque provém do coração. O Emmanuel tem um trechinho muito, muito interessante que ele fala o seguinte: nós precisamos de muito mais compreensão do que entendimento. Compreensão é relativa ao processo do coração. Compreender. Entender é um processo intelectual. Então, a gente precisa de muito mais compreensão para com a gente mesmo, para com nossas sombras, para com o nosso próximo, do que necessariamente o entendimento, o conhecimento em si. O conhecimento em si, ele vale muito pouco, mas quando eu coloco o conhecimento para dentro de mim, para me autoconhecer, a situação fica bem diferente. Ô, gente, foi isso que eu preparei para nós. Que Jesus nos abençoe, né? Assim, para a gente poder conseguir fazer tudo que nós precisamos fazer, né? Faz oração Já são 8 horas também, né? Hoje já está na hora da gente... Vamos fazer a nossa prece, depois se o pessoal quiser conversar, a gente conversa, né? Comentar. Então, vamos elevar o nosso pensamento em prece, como sempre. Agradecer a Deus, o Criador Supremo. Agradecer o Pai, o Verbo,
que nos ajuda no processo da cocriação. Agradecer aos nossos mentores espirituais no trabalho de intuição, de inspiração. Agradecer por todos os momentos pelos quais nós estamos passando. São momentos difíceis, bem sabemos, mas pela tua vontade teremos a coragem de dizer sim ao nosso processo evolutivo. Que cada um de nós possa trabalhar mais a compreensão do que necessariamente o conhecer por conhecer. E que cada dia mais nós possamos seguir adiante no nosso propósito de renovação, pois sabemos que logo ali, mais adiante, encontraremos a mina de água cristalina que vai nos matar a sede espiritual para sempre. Agradecemos a presença de todos e pedimos, fique conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.